Olá pessoal, seja bem-vindo a mais um podcast chegando. Eu sempre gosto de falar que o nosso objetivo é mostrar tudo que acontece no mundo do entretenimento e as curiosidades também. Você que me acompanha, você sabe que o que rola por aí sempre vai rolar aqui. Faz o seguinte, sobe a vinheta, porque o que rola por aí rola aqui. Muito bem, pessoal, seja bem-vindo. Olha só, apresentar aqui, né? Primeiramente agradecer o meu amigo, né? Posso falar que você é meu amigo agora, Sim, né? Com certeza. Porque você falou um dia lá na sala que a gente não é amigo, porque, né, tem um vínculo profissional entre professor e aluno, não é isso? É verdade. É verdade, tá certo isso aí. Meu amigo, seja bem-vindo, Michel Estival. Estival é o quê? É da onde? Estival é italiano. Italiano. Isso. Mais um pouquinho era Steven Seagal. Ó. Ó, Clayton, entendeu? Por quê? Tô falando porque o Clayton, né, é um instrutor também de Krav Maga, né? Isso, Krav Maga, Sistema de Defesa Pessoal Israelense. Tá. Michel, se apresente pra gente, você faz o quê? Quem é você? Seja bem-vindo ao nosso podcast, meu irmão. Obrigado, Luiz. Bom, Michel Estival, sou instrutor credenciado pela Polícia Federal dentro da segurança privada. Também sou perito grafotécnico em documentoscopia, conciliador mediador judicial pelo Conselho Nacional de Justiça e estamos aí desenvolvendo sempre as atividades. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui. Que isso. E pode considerar sim que somos bons amigos. Ah, isso aí. E tenho especialidades também dentro da área de atendimento pré-hospitalar, dentro dessa área, né? Área de currículo, crise, das partes emergenciais. Preocupa não, tem muito tempo aqui pra falar. Cara, e você sabe que agora vocês vão virar parceiro nosso aqui. A gente vai fazer o primeiro, o segundo, o terceiro episódio, galera. Os assuntos desse cara. Por que eu tô falando, no modo geral, assim, os assuntos? Porque são. É muito amplo. O pessoal vai acompanhar o podcast, vai entender, né? Sim. Se apresente pra gente, meu amigo Clayton, seja bem-vindo ao nosso podcast, cara. Muito obrigado pelo convite, tá? Meu nome é Clayton Godoy, sou instrutor de Defesa Pessoal Israelense, né? Faixa preta de Krav Maga. Sou instrutor também de internacional de CAPAP. O CAPAP é uma modalidade diferente ali do Krav Maga. Nasceu primeiro que o Krav Maga no Exército de Israel. Ela usa alguma arma? Sim, trabalhamos com armas de fogo, retenção e contra-retenção, combate e defesa com lâminas. Então é bem amplo mesmo, defesa pessoal. Você, logicamente, é instrutor. Isso, faixa preta no caso de Krav Maga. Tá certo. E aí sou instrutor também de armamento e tiro, credenciado pela Polícia Federal. Instrutor ali na área da segurança privada, em 22 disciplinas também. Formado em gestão e segurança pública, formado em recursos humanos, estudante de educação física do sexto período. Basicamente, isso aí é as áreas de atuação. Então, cara, se for falar o currículo de vocês dois juntos, tem que colocar 2 episódios, então, só pra falar o currículo. Meu irmão, a gente vai conversar sobre o que hoje? Por que eu tô perguntando isso? Porque, cara, assim, a gente vive num mundo tão, pode falar, louco, que as pessoas não se atentam, muita coisa passa despercebido, né? Sim. A gente vai falar sobre crise, não é isso? Crise em áreas urbanas. Áreas urbanas. Exatamente. Quando fala, galera, crise, não é só um tipo de crise. A gente vive várias crises no dia a dia, não é? Sim, as crises estão incorporadas em todos os ambientes, né? Mas pouco se falam das crises, dos tipos ou as qualificações dessas crises dentro das áreas urbanas. E onde várias pessoas são afetadas todos os dias e estão passando por uma crise nesse exato momento. Alguém está passando por um processo de crise e não sabe o que fazer, como proceder, ou até onde buscar recurso, de que maneira buscar esse recurso. E acaba sendo afetada de forma definitiva ou parcial e traz todo um problema, às vezes, para a vida toda aí. Olha, eu vou começar a perguntar as coisas aqui. Vocês dois podem interromper, e pode a gente assim, interromper, que eu falo que é um bate-papo bacana, bem aberto. Porque é o seguinte, eu acho, me corrija se eu estiver errado, vai de cultura a cultura, porque assim, os americanos, por exemplo, eles têm um sistema de alerta, quando tem, por exemplo, não é o caso do Brasil, se bem que do jeito que as coisas andam, não duvido nada se começar a acontecer isso aqui. Tornados, por exemplo, as pessoas já têm um padrão a ser seguido ali. Você acha que falta um pouco de incentivo das instituições, digamos, estaduais, federais, que seja, passar mais conhecimento para a população em relação a como agir no momento de crise? Eu quero que vocês dêem exemplos sobre essa situação em relação a vários aspectos. Por exemplo, só para você entender a minha linha de raciocínio. A gente vive várias crises.
Mas tá, que tipo de crise? O que eu faço? Como que eu faço? Como que eu faço para aprender? Você tá entendendo? Sim. Vou começar, né? Dentro dessas crises urbanas, quando você fala assim, os Estados Unidos ele é preparado, já tem as pessoas são treinadas em escola e levam os japoneses também por causa de terremotos, né? Entre outros tipos de crises naturais. Uhum. As crises elas vão se dividir em naturais e não naturais, né? Onde essa proporcionalidade, esse desenvolvimento, esse interesse, né, do governo. Aqui no Brasil tem também a Defesa Civil, ela está mandando, hoje, atualmente, manda o alerta, mas né, depois de quanto tempo? Depois de quanto tempo, né, Clyde? Com certeza. Depois de, assim, então, mas hoje ela manda. Agora, a questão não é você receber um alerta, por exemplo, hoje a gente recebe alerta em caso de quantidade de milímetros cúbicos de água, zonas de alagamento, ou aqui em Goiânia, por exemplo, ou Goiás, a incidência de pessoas que perderam as suas vidas nessas zonas de alagamento, que foi uma crise urbana também, vinculada aos meios naturais. Porém, a falta de ensino ou de técnica de aprendizado que vem culminar diretamente nas pessoas comuns não são treinadas. Inclusive outros tipos de crise que nós vimos, mas tem alguns estados também, algumas cidades, dependendo da cidade, tem sinais de alerta, pessoal ruidoso, né? Por exemplo, sirenes vão tocar para a pessoa fazer o abandono daquela área, geralmente fica próximo a algum tipo de barragem, mas às vezes pode haver falhas também, mecânicas, porque isso tem que sempre ser inspecionado diariamente, né, rotineiramente. E aí, esse é uma dos tipos de crise. E essas crises, elas entram também em outras vertentes, acidentes, crises ocasionadas, né, com os fatores humanos, que são as principais e as mais recorrentes, que muitas pessoas não entendem. Pensam que é só quando está vinculado à catástrofe, que são casos individuais ou uma crise que está acontecendo dentro de uma instituição privada ou uma instituição pública, onde envolve pessoas armadas ou não, ou um desmoronamento, alguma coisa do tipo. Então, assim, sempre tem essas vertentes. A sua opinião sobre isso? Eu acho que demorou, cara. Assim, por exemplo, e além de ter demorado, ter esse alerta para as pessoas, muitas pessoas recebem, eu sei que não posso transitar em uma área específica ali naquele momento. Mas e se acontecer de uma hora para outra? Porque quando vem a chuva, eu quero até que você responda aí também a sua opinião sobre isso. Às vezes as pessoas não estão preparadas, né? Não vou sair do carro que é mais seguro. Não está preparada, não tem um conhecimento devido. Aqui mesmo, próximo da gente, tem um local aqui que quando chove, Marginal Botafogo, alaga. Né? Já teve casos das pessoas tentarem enfrentar esse alagamento e, né, ter um acidente grave ali, ou até mesmo perder a vida no caso. Por quê? Por falta de conhecimento. Eu acho que o conhecimento nessa área, principalmente na área da segurança em si, da segurança em determinadas situações, é de extrema importância. Então, você tem que ter esse conhecimento e o governo também ele tem que promover esse conhecimento para as pessoas. Quando acontece, por exemplo, um negócio de alagamento desse, o que eu devo fazer? Olha, o primeiro passo é você entender. Um alerta que eu sempre fiz e faço para todas as pessoas, aos meus alunos, ou alguma instrução que eu estou ministrando, eu falo, cuidado com as forças naturais. As forças naturais não adianta a gente tentar ir contra elas. Então, você vê, às vezes a pessoa está perdendo um bem, uma moto está sendo carregada, a pessoa olhou ali, visualmente ela achou que teria condição de passar aquela zona alagada, e de repente a enxurrada, a correnteza, algo que ela não está conseguindo perceber devido ao horário ou por estar um pouco mais em locais mais ermos, e aí ele tenta passar querendo chegar em casa, buscar um abrigo, mas ali ele vai perder. Então, assim, ter uma área alagadiça, um ponto de crise nesse sentido, é melhor você aguardar, melhor você esperar. Espera passar, que é muito melhor você chegar com segurança e com vida. Esse é um dos conselhos que eu dou. E assim, o Brasil, você considera que o Brasil hoje vive uma guerra civil? A gente está preparado para uma guerra civil? O que a gente faria numa guerra civil? O que eu faço? Eu, como cidadão de bem, quero defender minha família, quero cuidar dos meus. Que atitude que eu devo tomar? Olha, Luiz, no que eu vejo, na minha perspectiva, na minha visão, o que eu entendo. Só interromper um pouquinho, galera. Esse pessoal aqui, esses caras, eles são expert em segurança na área privada.
eles são os caras que vai resolver em momentos de crise. Assim. Você vai ver muitos episódios aqui, eles vão estar aqui passando informações. É importante esse podcast, vocês aprenderem. Vai ensinar muito, né? Com certeza, vão aprender, vão ver essa holística, porque tudo aquilo que não é público, ele é privado. Então, você vê que a área privada ela é um campo bem maior. Né? E é importante, né, todas essas dicas que nós estamos passando e com certeza, de algum modo, pode te ajudar algum familiar. Bom, como nós estávamos falando sobre questão de guerra civil, o Brasil, a criminalidade, ela é exposta e as pessoas também estão acostumadas com ela. Aqui no estado de Goiás existe a criminalidade, mas a segurança pública consegue conter, mas não por isso ela é inexistente. Então, assim, quanto à segurança pública, quanto à segurança privada, que é uma extensão, né, uma força auxiliar, a Força de Segurança Pública, né, que é vinculada à Polícia Federal, então a gente consegue efetuar um bom trabalho reduzindo, né, até mesmo essa parte, esse entendimento que as pessoas têm, que elas veem aí de tantos números alarmantes aí das crises. Porém, as pessoas não estão preparadas. São desaparelhadas. Não mesmo? Nada. De 100%. Você tá prestando atenção aí, né, Drey? Tô na área. Tá na área, né? Então, não que não estão preparados 100%, porque você precisa ter múltiplos conhecimentos em diversas áreas para você poder entender essas crises, né? Por exemplo, eu posso ter uma crise, depois vou até deixar o Clayton Godoy fazer uma aspas aí, uma ênfase nele, que é o especializado dentro da área da defesa pessoal. Imagina que uma pessoa ataca uma residência, por exemplo, está um colapso na rua, uma torcida de futebol estoura, né? E de repente sai na rua fazendo arruaça, aí alguém arromba um portão, entra dentro da sua casa, ou você é ferido na porta da sua casa. Galera, presta atenção nisso. Já perguntou o que eu faço numa situação dessa? Então, aí você estoura, aí tem uma vítima ali de uma faca, um corte, uma hemorragia massiva. Então, o que fazer naquela hora? Lembrando que a hemorragia massiva, a pessoa tem poucos minutos, até mesmo segundos, né, de vida ali. Então, o que fazer? Como fazer? Então, a sociedade ela não está preparada. E aí, além disso, imagina que esse agressor, ele adentra essa residência e vai tentar atacar os outros demais que estão ali dentro, ou até mesmo uma outra pessoa, um terceiro que tentou entrar ali, se abrigar dentro dessa residência. E ali expõe todos que estão ali em risco, né? E muitas vezes isso não é pensado, não é abordado esse tema e não é falado. E aí entra a outra parte que é importante. É só saber fazer um curativo e como vou me defender, onde eu vou estar. E aí entra a parte onde o instrutor Clayton, ele consegue trazer essa definição para você, por exemplo, na parte de autodefesa, defesa pessoal em si, né? Vou até deixar aspas aí para você fazer um adendo, Clayton, instrutor Clayton. Isso, muitas pessoas, elas se preocupam em ter um objeto, por exemplo. O sonho de muitos é ter uma arma de fogo. Mas se você tem uma arma de fogo e não sabe usar, você está colocando outras pessoas em perigo. Além de si mesmo, né? Além de si mesmo. Verdade. Certo? Então, o mais importante é você deter o conhecimento em si, em diversas situações, o que você pode fazer e o treinamento. Eu costumo dizer o seguinte, um pedreiro, ele constrói uma casa só com a colher de pedreiro? Não mesmo. Não, né? Então, do mesmo jeito que você não faz sua segurança só com a arma de fogo. Você faz a sua segurança com a percepção. Você tem a percepção do seu ambiente, da sua casa, qual que é os pontos vulneráveis ali da sua casa, o que você pode fazer para melhorar a segurança da sua casa, que tipo de treinamento você pode fazer. Não basta também só você ter o conhecimento, se a sua família não tem um conhecimento. É igual o Michel falou, entra um meliante dentro da residência, aí vai um pro quarto, outro pra cozinha, um pra sala, fica ali, né? Certo, então... E um dos pontos graves, que aí o instrutor Clayton também pode até adentrar, um dos pontos graves é assim, se são, imagina, só para trazer para as pessoas entenderem, imagina que entra 3 pessoas, faz uma invasão de um patrimônio privado, da sua residência, né? E aí você tem um filho que está no quarto estudando, a esposa está na cozinha, o marido está assistindo TV. Então, eles conseguem adentrar, imagina cada um ambiente, o que passa na cabeça da pessoa na hora, do pai de família, da mãe de família, falando, meu filho, e qual vai ser o tipo de reação? Quem são essas pessoas? Qual é o
estado que elas estão entrando? Elas estão sob o uso de algum tipo de entorpecente? Como que elas vão agir, reagir? O que eu posso fazer? Como que o meu filho, eu treinei ele para ele não reagir ou ter alguma reação? Então, assim... O que se deve fazer nesse momento? Então, tudo é muito minucioso e aí precisa ter esse treinamento. É isso que o instrutor Clayton passou. Eu sempre falo que a área da segurança, seja pública ou privada, ela não é uma receita de bolo. Você concorda que não é uma receita de bolo? Não. Cada ação, a situação vai ter uma reação diferente. Sim. Tá? Muitas pessoas falam, não reage ao assalto. Beleza, não reage ao assalto. Mas se o criminoso ele não quer só o seu bem material, se ele quer a sua vida, se ele quer fazer o mal com a sua esposa. Então, você tem que ter mecanismos para parar esse agressor. Não tem jeito. Então, a gente tem que buscar o máximo de conhecimento possível em diversas áreas. Se for preciso você ter uma arma de fogo e tem conhecimento, tem treinamento para isso, uma defesa pessoal, seja ela qual for. Né? Lembrando, galera, só explicar, não é só vou ali comprar uma arma de fogo, não. Tem que ter a legalidade certinha, passado pela Polícia Federal, pelos órgãos competentes, para você ter um registro de porte, né? De posse, no caso. Posse. Né? Posse, né? E, num caso desse, igual o Estival falou, se entra dentro da casa, vamos por 3 pessoas, qual que é a instrução que tem que se passar na família? Depende, são quantas pessoas na casa? Como que é, né? Primeira coisa, eu acho que você tem que saber qual que é o cômodo mais seguro da sua residência. Pegar todo mundo, levar para lá o mais rápido possível, né? E tentar fazer barricadas, tentar fazer algo que para dificultar que esses agressores entrem naquele ambiente, né? O confronto em si é em último caso. Muitas pessoas acham que não, vou para cima. Não, o confronto é o último caso. Imagina que a defesa pessoal, muita gente acha que a defesa pessoal é o embate direto. Não é. Por causa dos filmes, cara. Os caras assistem filme, né? Já acha que vai ser tudo ensaiadinho. Ou até vídeos no YouTube mesmo, a pessoa vê, né? E a defesa pessoal, imagina uma cebola. A cebola tem diversas camadas. Sim. No final ali tem aquele núcleo dela, o miolo dela. Sim. A defesa pessoal é do mesmo jeito. Então você tem que ter diversos mecanismos para você se preocupar, se atentar nesses mecanismos para que você possa o quê? Fazer uma boa defesa. E é o final, o embate é só o final. Eu sempre costumo dizer o seguinte, você saber correr, saber se esconder, é defesa pessoal. Você está exercendo a defesa pessoal de uma forma diferente. Mas você tem que saber, é um núcleo de modalidades diferentes que você tem que ter. Luiz, só fazendo um adendo também, assim, a gente começou a falar de crise, né? Imagina de uma chuva, e uma das percepções que todo mundo tem, né, que quem tem o conhecimento que está dentro dessa área operacional, entende-se que muitos criminosos usam de modus operandi, um dos modus operandi deles é a sua agressividade, né, e sempre eles planejam antes de atacar, mas eles usam esses distúrbios, inclusive os naturais, né, essas crises naturais, para poder atacar. A gente vê isso no reflexo lá no Rio Grande do Sul, entre outros, então, cara, porque na crise está todo mundo desesperado. Então, as pessoas estão desatentas e aí eles aproveitam essa oportunidade para atacar. Então, assim, mas eles planejaram antes, agora você não planejou, então você não está esperando. Então, a gente diz que toda crise ela é inesperada, né? Mas você tem que estar preparado para tomar a decisão correta. Exatamente. Por isso que você tem que ter um conhecimento amplo em multidisciplinas, né? E o cidadão comum, ele precisa parar um pouco e refletir onde eu vou buscar esse conhecimento, com quem eu posso adquirir esse tipo de habilidade, porque são habilidades, né? A arte marcial, a defesa pessoal é uma habilidade, usar uma arma de fogo é uma habilidade. Então, com quem que eu vou aprender? Quais são as legalidades? Quais são os mecanismos legais, o que a Constituição Federal diz sobre isso. Então, em cima disso, você vai conseguir chegar no resultado. E assim, você havia falado no início, vamos supor que entra, um exemplo, né? Entra uma pessoa dentro da casa e de repente consegue ferir alguém, um ferimento de faca. Qual que é o procedimento? Bom, lógico, depende do lugar, da região, do corpo da pessoa. Isso. O que a gente tem que olhar como demanda vai variar, por exemplo, de crise para crise, né? Uma das crises que você tem que notar, imagina que eu moro dentro de Goiânia, você precisa saber qual é a distância, por exemplo, de um quartel
de um corpo de bombeiro, imagina que as outras viaturas estão na rua, estão em atendimento, até a sua residência, qual que é o tempo? Está congestionado? Não está congestionado? Então, assim, nós temos excelentes profissionais na área de emergência, né? De atendimento pré-hospitalar, o SAMU, bombeiro, mas qual é o tempo estimado que vai chegar? Qual é o tipo de ferimento? Eu sei fazer esse primeiro atendimento ou fazer estancar essa hemorragia ou fazer um preenchimento de ferida ou usar um torniquete? Deixa eu só fazer uma pausa aqui, assim, só para falar para o pessoal que está assistindo a importância dos dois caras aqui, que vai estar com a gente. Eu estou reforçando porque, né, tá gravado, né? Não tem como eles fugir, né, não, Andrei? Concorda? Tudo gravado. Tudo gravadinho. Então deixa eu falar uma coisa para vocês. Olha o que eles estão falando, presta atenção. A gente não vamos perder onde você parou, não. A gente às vezes dá tanta importância para coisa nada a ver. Você já parou para pensar, se você mora... Olha o que o Michel falou. Se você mora perto de um hospital, se tem uma delegacia perto da sua casa, porque no momento de crise você não vai lembrar de nada, nem a chave do carro se brincar. Lembra não. Concorda? Então, assim, olha as dicas. Parece assim, é uma coisa um detalhe tão pequeno, mas olha a importância disso que você falou. Sim. Só para você ter uma ideia, dentro de crises mesmo, né, que nós estamos falando, imagina que alguém na sua casa está com um aparelho de telefone celular fazendo uso e de repente houve um problema, como todo mundo depois pode estar olhando, conferindo o caso de morte de pessoas usando o telefone carregando. E o disjuntor da sua casa funciona, você sabe onde é, qual que é o mecanismo mais rápido. Aí geralmente as pessoas, a primeira coisa que ela faz é tocar na pessoa para ver se está bem, o que é, e acaba sendo a segunda vítima. Então, assim, quando eu falo de crise, cada crise foi bem como o Clayton falou, cada crise ela tem um jeito ímpar, tem uma imparidade e a gente tem que estar atento a isso, a vários detalhes, né? Então, como que eu vou proceder mediante a isso? Eu tenho esse conhecimento, eu tenho essa habilidade e às vezes a gente perde a maior parte do nosso tempo produtivo, porque o trabalhador ele trabalha lá 8 horas por dia, descansa 8, sobra 8. Passa a maior parte dessas 8 horas aí perdendo tempo à toa, poderia tirar 1 hora, meia hora, 15 minutos para ver algum documentário, se abastecer de um tipo de conhecimento para que gere habilidades. Uhum. Clayton, o que já aconteceu na sua vida assim? Porque você tem cara de novinho, mas não. Assim, eu, apesar que nem cabelo branco eu tenho, né? Então tá tudo certo. Já aconteceu alguma coisa na sua área assim que você usou e você viu que valeu a pena em sentido assim de proteção por si só? Sim. Já aconteceu e a gente... aconteceu um fato, deixa eu contar para vocês o seguinte. Pode perguntar também, viu, Andrei? Eu comecei na luta, né? Eu comecei na luta numa situação que aconteceu comigo quando eu tinha 16 anos. 16 anos. 16 anos de idade. Faz tempo. Nossa. Eu tava voltando da igreja, um carro parou na minha frente, a mulher desceu e o cara começou a bater na mulher de cinto, na frente de todo mundo. Não. E eu e mais 3 amigos, todo mundo adolescente, a gente ficou sem saber o que fazer. Eu acho que a pior sensação... Muito covarde, né, cara? E a pior sensação, acho que de um homem... Homem de verdade. Homem de verdade é da impotência. O que eu faço agora? O que eu faço? E depois desse dia eu falei para Deus, Deus, nunca mais quero passar por isso. E comecei na capoeira, fiz uns 5 anos de capoeira, fiz Aikido, aí eu conheci o Krav Maga, me apaixonei pelo Krav Maga e anos depois teve uma mesma situação. Eu vi uma mulher sendo espancada na rua, certo? E aí eu consegui fazer alguma coisa. É aquela situação seguinte, que se você tem um mínimo de conhecimento, lógico, não estou falando para ninguém fazer coisa do tipo, mas eu agi por impulso. Agi por impulso e eu tinha o conhecimento devido para naquela situação. De tentar ali resolver aquela situação da melhor forma. Injusta agressão da melhor forma possível, né? Dentro da legalidade, tudo certinho. Então, é de extrema importância a gente se atentar que um dia pode acontecer com você. Eu sempre falo para os alunos o seguinte, se não é praga, eu falo para eles, não é praga, mas se um dia acontecer alguma coisa com você e com uma pessoa da sua família, você vai saber se defender? Você vai saber o que vai fazer nesse momento? Ou você vai ser aquele tipo de pessoa que vai falar assim, e agora? O que eu faço? Então, é de extrema importância você pensar que está preparado, porque
Você está preparado para qualquer tipo de situação, seja um primeiro socorro, seja uma luta, seja até mesmo o seu condicionamento físico para correr de um agressor. Exatamente, é verdade. Então, tem que estar preparado. Tem que estar preparado. Michel Estival, o que aconteceu na sua vida assim que você usou e, sabe, como se diz, você viu, cara, ainda bem que eu tava aqui, ainda bem que... Porque, cara, todo mundo já deve ter passado, né? Por alguma situação. São diversas situações que eu poderia falar. Você tá ligado que não vai dar tempo de fazer só um podcast, não, né, cara? Sim. Você tem que vir, né, não, André? Porque, cara, a gente tem tanta coisa pra falar, cara, enfim. Sim, é uma área muito ampla, né? E muito rica. Uhum. E eu creio que isso é bom, porque desperta nas pessoas isso que o instrutor Clayton acabou de comentar. Você tem que se perguntar, eu estou preparado? Se acontecer um caso desse, lembrando que todo homem, por si só, é natural do homem, né? Você vê que acontece alguma coisa, o homem sempre prontifica estar ali. É muito raro. É o instinto, né? É um instinto natural. O instrutor Clayton falou. E só que não adianta eu ter uma reação, mesmo eu agindo ali num estado de legítima defesa ou até mesmo para evitar qualquer outro tipo de dano maior, né? Se eu não tenho essa habilidade, porque aí eu vou ser uma vítima também. E aí, às vezes, você é a pessoa que está ali para proteger sua família ou que tem um conhecimento específico para ajudar. Agora, dentro desses critérios que estávamos falando, eu passei já por diversas situações de... O que te marcou? O que me marcou foi a mesma coisa do instrutor Clayton. Uma moça, eu moro ali na região ali próximo ao Buriti Shopping, em Aparecida de Goiânia, e eu era mais novo também, já era adolescente, e isso me impactou. Teve 3 acidentes que me impactou. Isso me fez, atinou um gatilho, e eu falei, nossa, isso não pode acontecer. Mas que ocorreu na minha frente, eu estava vendo, pareceu que foi câmera lenta. Um carro em alta velocidade, filho de um dono de um mercado aqui de Goiânia, na época tinha aquelas vans, né, transporte alternativo, e a cobradora desceu, subiu na casa dela para beber uma água. A hora que ela veio atravessar, o carro estava em tão alta velocidade que pegou ela e lançou ela mais de 60 metros à frente. Nossa, então ela caiu já ali com múltiplas fraturas. Hoje eu tenho entendimento e as pessoas não sabiam o que fazer ali, tentando ligar com bombeiro, com o SAMU, e demorou a chegar, e ali ela estava por fim ali perdeu a vida ali. E aquilo me marcou, porque ninguém que estava lá estava apto. E ainda assim, dentro do nosso contexto atual, em 2026, poucas pessoas estão aptas. E a gente vê algo que quando tem um tipo de acidente, um tipo de crise, as pessoas param, elas pegam um celular para filmar, e poucas pessoas sabem ajudar. Isso é um outro problema dentro de uma crise. Vê, né? O pau torando ali, a filmagem. Exatamente. Então, assim, isso é um problema. É um problema social. Será que a vida está perdendo valor para as pessoas? Na verdade, eu creio que os valores, de certo modo, estão muito assim dentro das redes sociais, em mostrar, o que eu vi aqui, o que eu consegui aqui de novo, inovador. Lembrando que também isso é crime, você ficar postando a vulnerabilidade de pessoas. E é uma missão de socorro também, né? Isso é uma missão de socorro. Mas aí não, missão de socorro, o que a pessoa pode fazer? O que ela pode tocar, não pode tocar? Então, tudo isso entra dentro de crises. Então, independentemente do tamanho da crise, você precisa saber o que fazer, como fazer. E isso, eu vi essa impotência, isso me tocou e fez eu buscar essas habilidades, esses conhecimentos específicos e me tornar quem eu sou. E eu não paro, como instrutor Clayton, como você, a gente não para, sempre está buscando novos conhecimentos, porque aí vai vir a parte tecnológica e vai entrando outras coisas, outros aprendizados e novas habilidades. E a gente tem que estar aprimorado dentro da atualidade. Massa demais, pessoal. Olha, falando para vocês aqui, quero mandar um abraço pro pessoal lá do Energético no 12, sempre tá com a gente, também o pessoal do Mercadão da Eletrônica lá de Mineiros. Conhece Mineiros, Goiás? Sim. Um abraço pro Valdeci também, o pessoal do Suco Pratos, é isso aí. Deixa eu te falar uma coisa, os tipos de acidente, por exemplo, eu falando com você em relação a estancar, como é que funciona esse negócio de estancar? Como é que é? Então, hoje, quem começa, o Comitê do Trauma, o Colégio de Cirurgiões Americanos, eles, com a autorização do Departamento de Defesa americano, desenvolveram a plataforma Stop the Bleed.
né, que fala sobre contenção de hemorragias e sangramentos, que alterou todos os protocolos mundiais. Então, a gente entende que a maior parte das pessoas, elas vão ter hemorragias massivas. A hemorragia, ela vai se caracterizar em interna e externa, e aí a pessoa tem que ter um conhecimento mínimo para poder tomar providências disso. Então, assim, às vezes ainda tem um conceito, muitas das vezes eu vejo, lido com pessoas civis comuns, fala assim, mas se eu pegar uma cordinha, vamos supor, hemorragia em membros superiores ou inferiores, eu pegar uma cordinha, vou amarrar, eu posso amarrar aqui, e aí ela não tem um entendimento que talvez pode promover uma lesão, aumentar, agravar essa lesão, até mesmo ter uma perca de membro, né? E às vezes não é funcional, porque você precisa ter um conhecimento anatômico para você fazer, estancar essa hemorragia, e até mesmo pela gravidade, para você orientar quem está recebendo a ligação lá, o SAMU ou o bombeiro, para eles terem um entendimento qual tipo de viatura, qual tipo do grau da emergência, para eles poderem já chegar e fazer com que essa pessoa tenha uma vida, né, uma sobrevida em cima desse acidente. Então, assim, é interessante entender e compreender, estudar cursos, né? Aproveitar depois, né, deixar o Instagram deles está aparecendo abaixo no vídeo aqui, galera. O Instagram dos dois, vocês podem olhar depois e entrar em contato para, de repente, quiser fazer algum curso, alguma coisa desse tipo. Produção, como é que tá o tempo nosso aí? A gente tá com 30 minutos. Tá bom, tem uns papo bacana. Deixa eu perguntar uma coisa pro Clayton, instrutor Clayton, depois também quero a sua opinião. Alguns países têm, como o Japão, por exemplo, na escola, é uma regra, uma das disciplinas ter o karatê, né? Então, assim, no Brasil não tem a não ser educação física. A mesma coisa vale para, né, ter uma aula de primeiros socorros, assim como religião, entre outras atividades. Assim. Sim. O que você acha? Seria uma coisa que falta? Isso peca muito a educação nesse sentido? Eu acho que peca sim, peca demais. O esporte, ele transforma vidas, né? E a luta em si, muita gente acha que a luta vai deixar o cidadão mais agressivo, né? E na realidade não é. É totalmente ao contrário. Eu sempre falo, você nunca vai ver um lutador de verdade brigando. Brigando, é verdade. Não vai ver. Você vê alguns imbecis, é diferente. Isso, totalmente diferente. É diferente. Eu não falo bobeira aqui não, tá? Então, o lutador mesmo, ele respeita. Ele respeita a opinião das outras pessoas. E você colocar numa arte marcial, uma luta, na infância da criança é de extrema importância. Eu acho que todas as escolas deveriam ter. Adotar sim, esse, né? Sim, vai trabalhar a coordenação motora, vai trabalhar o reflexo, vai trabalhar ali o senso de disciplina na criança. E isso tudo vai agregar valor ali até o emocional, sim, né? Com certeza, preparar o emocional da criança ali também, do adolescente, e vai transformar um adulto, vai fazer que essa pessoa ela cresça ali da melhor forma possível, tendo respeito com o próximo, professores, principalmente, com professores, isso, e sabendo se defender, porque toda luta, muitos alunos me perguntam, professor, qual que é a melhor luta? Eu sempre falo, não existe melhor luta. Existe aquilo que você quer, aquilo que você se identifica melhor. Então, você tem que estar em constante ação. Eu sempre falo isso, porque movimento é vida. Você tem que se movimentar. Você tem que se movimentar. E sem falar essa questão da luta, da disciplina em si, vai melhorar o seu condicionamento físico, a sua saúde, a questão da obesidade, que a gente está vivendo verdade. Aí, a questão da obesidade. Sedentarismo, né? Sedentarismo de muitas pessoas. Então, é de extrema importância. Sedentarismo não é só no mais velho, não. Tá na criançada, porque todo mundo... Com certeza. Digital, tá na cultura, né? Tá na cultura, falou tudo. Mundo digital, ali a alimentação ali que às vezes não suple as necessidades básicas ali da criança. Então... Exatamente. E sua opinião em relação... Bom, a minha opinião é assim, a arte marcial, ela traz sim, né? A disciplina, ela é de suma importância. Eu acho que isso melhoraria a nação como um todo. Assim como os primeiros socorros na escola tinha que ter. Sim, básico, porque quando você fala de disciplina, você fala também de hierarquia. E na arte marcial existe isso. Sim. Cada graduação é uma hierarquia. E você aprende a respeitar as pessoas mais velhas, você aprende a ouvir, você aprende a hora de
poder manifestar. E é uma coisa que hoje não tem. Hoje você vê crianças que falam com adulto de igual para igual. Exatamente. Né? Fala com uma autoridade policial de igual para igual, fala com um pai e uma mãe, até mesmo de forma superior. Então, assim, se perde bastante. Então, a arte marcial, ela vai trazer, sim, além da parte do esporte, que traz um condicionamento físico, né? Vai trazer essa autodisciplina e vai trazer também, vai transformar também aquele meio ali que ela vive, porque ela acaba tendo a atenção, sabendo o lugar dela, e eu creio que isso também, dentro da parte de estudo, a criança vai crescer melhor. Porque quando você faz uma arte marcial além da disciplina, um dos quesitos é saber administrar o tempo, saber administrar tudo, treinar, ter foco. O né? Emocional, né? Emocional também, principalmente o emocional. Então, você vai ver que a criança ela vai entender o compromisso dela com as horas, com os hábitos. E é uma coisa que a sociedade hoje está perdendo muito, esses hábitos. Tá tudo muito trocado, os valores estão todos muito invertidos. Eu acho que você tocou num assunto bacana, cara. Assim, uma situação, por exemplo, a pessoa cidadão de bem, ele tem que entender o seguinte, e muitos entendem isso. Quando a abordagem policial, por exemplo, às vezes fala, o policial ele me abordou de uma forma, não estou aqui defendendo ninguém, estou falando, me corrijam se eu estiver errado, me abordou de uma forma que não foi legal. Cara, o policial, ele tá ali com a vida dele. Ele Sim. não sabe quem que tá do outro lado. Automaticamente, ele vai ter que ter uma voz de comando firme. Sim. Tá certo? Sim. Isso tanto vale quanto para a área privada também, né? Sim. A segurança privada, tanto a pública. Então, ele vai ter que ter um posicionamento firme, porque ele não sabe quem tá do outro lado. Depois que ele identificou que o indevido é um cidadão de bem, ele vai explicar, como muitos explicam, a maioria... né, explica que, olha, essa é uma abordagem assim, é por isso, para sua segurança, então tá tudo certo. Um cidadão de bem não vai preocupar com isso. Mas aí vem a situação que eu já vivenciei, assim, tem alguns filhinhos de papai que eles se acham mais, aí entra a questão de educação, né? Se acham mais que todo mundo. E aí já tá, muitas vezes já tá, às vezes numa posição mais tranquila, porque o pai é isso, o pai é aquilo, e ele desacata o policial. Como é que vocês veem isso? Olha, eu vejo assim, dentro do quesito segurança, eu vou falar que aborda agora já de modo geral, segurança público-privada. Então, os agentes de segurança, eles têm um modus operandi porque eles não sabem. O bandido não vem escrito assim, bandido. Né? Então, ele vai parar ali, existem os comportamentos suspeitos que os profissionais de segurança estudam o tipo de comportamento suspeito. E em cima daquela abordagem, por algum motivo, alguém olhou, teve um olhar clínico, isso ele não está te julgando. Ou ele pode parar qualquer cidadão. E aí ele vai dar uma ordem de parada e em cima daquilo ali ele vai só fazer uma averiguação. É claro que vai ser mais rígido, isso não significa que ele está sendo agressivo, mas ele espera ser correspondido dentro daquele critério. E aí, muitas vezes, as pessoas ficam feridas porque foram abordadas por um militar, por um guarda civil, ou por um policial civil, ou dentro da segurança privada, que pode haver também, né, de repente, passa dentro de algum critério e a pessoa vê ali, ou chama a pessoa ali no canto, dá uma parada para poder ter uma conversa melhor, e aí a pessoa se sente agredida. Não é isso, é só fazer uma checagem. Fez a checagem, o policial vai liberar. Agora, quantos policiais perderam a vida, quantos vigilantes, né, os bravos vigilantes aí que perdem a vida, tá até de parabéns aí, Capitão Alden lá da Bahia, né, junto com o delegado da Cunha, com a Nasep aí, um abraço para todo o pessoal da segurança privada, tá? Porque a segurança privada, dentro dos patrimônios privados e alguns públicos também, esse cidadão vai estar ali protegendo a vida, trazendo, guarnecendo aquele ambiente ali de segurança. Então, assim, e aí a gente não sabe quem vai atacar, né? Quem vai ter uma crise. E às vezes a pessoa nem é um criminoso, às vezes a pessoa deu um surto psicótico devido a uma medicação que tomou no hospital, ou de repente a pessoa tem até uma doença, né? E ali ela teve um surto, uma crise que pode gerar uma crise grande. Então, assim, esse modus operandi, essa abordagem, ela tem que ser efetiva, né? Mas muitos vigilantes, muitos policiais já perderam a vida, muitos policiais, guardas civis perderam a vida porque foram abordar e ali não sabiam e atacaram. E aí aparecem esses especialistas de segurança privada que fala de segurança pública e de segurança em si, falando cada aberração, cada abominação. Cada asneira. Muita asneira, né? Porque
Imagina que a pessoa, um indivíduo ali está com um simulacro que não deixa de ser uma crise, né? Imagina num ambiente aberto, cheio de família, no meio de uma praça, um indivíduo está carregando uma arma de fogo e de repente vai fazer a execução de um desafeto dele. E ali, para onde vai acertar esse disparo de arma de fogo? Em quem vai pegar? Então, você gera um distúrbio social. Quem saiu correndo e entrou na frente de um carro? Né? Então, assim, são várias questões, é muito ampla essa área, são várias questões que tem que ser analisadas, e é isso que eu chamo a atenção de todo mundo que estiver ouvindo. Olha, é muito interessante, mais uma vez, muito obrigado, Luiz, porque é um tema que deve ser falado, a comunidade tem que falar sobre isso, e essa é a minha opinião. Então, assim, deveria sim, deve sim, e se você for abordado por alguma força policial, força de segurança em si, não acha ruim, não. Eles vão fazer um procedimento, vão olhar. A própria segurança. É a própria segurança. Né? Inclusive, saiu hoje ou ontem, não sei, eu vi o vídeo hoje pela manhã no Instagram, que tinha uma mulher que tirou a arma de dentro da né? Tá circulando uma arma de fogo, uma pistola. Ô André, você tá ouvindo isso aí, cara? Nossa, gente, a gente fala assim porque a gente assusta, de verdade. Não tá faltando mais nada. Não, eu fiquei assustado, porque a gente não esperava... assim, para você ver onde nós chegamos, era uma arma grande, não uma arma pequena, então tá o acesso de todo mundo, saiu em vários canais, então assim, é algo que a gente tem que antenar, tem que entender. Essa arma, ela tá oculta, escondida dessa forma, você acha que por quê? Qual o motivo? Com certeza não é para fazer o bem. Deixa eu falar uma coisa para vocês, assim, bem amplo mesmo, esse assunto. Cara, você tem que estar por dentro realmente de procedimentos para ajudar, procedimentos, né, como se diz, padrão em relação a feridas, a um disparo de arma de fogo, a uma arma branca, o que seja, e também o que está rolando muitas vezes acontece, de engasgo. Aconteceu comigo, cara. Eu estava no restaurante e eu comendo e engasguei com a carne, eu achei que ia sair, tomei água. Cara, não saiu. Ainda bem que tinha um cara do lado, a minha esposa ficou super preocupada. Tinha um cara do lado que ele fez o procedimento e eu consegui. E isso está acontecendo direto. Muitas pessoas não sabem nem fazer qual é esse procedimento, né? Com certeza. A gente tem que ter em mente que muita gente acha o seguinte, comigo não acontece. Pensei assim, cara, vou morrer desse jeito. Um cara tão Imagina. bonito. Um cara... E é rápido. E rápido. André. Porque um cara tão bonito igual a gente, assim. E dava parada respiratória. É muito rápido, porque obstrui a via aérea, né? Nossa. Obstrui a traqueia. Traqueia é um tubo cartilaginoso. E assim... quantas crianças morrem? E são dados que às vezes não é falado e às vezes poderia ser um pouco mais massivo. Sim, nos canais de televisão, né? Inclusive, o próprio governo deveria disponibilizar aí para o Corpo de Bombeiro, para o SAMU, ter um espaço gratuito para poder passar as escolas quanto à lei Esses profissionais poderiam ter aí na escola também, né? Com certeza. Tem a lei profissionais. Exatamente. Porque imagina que... Por exemplo, você ouve um engasgo, um adulto, e você vê que não dá para falar. O máximo, quando você tá todo mundo... Detalhe, não foi só uma vez não, aconteceu 3 vezes comigo. Todo mundo tem o mesmo pensamento que o seu, pensa que vai desengasgar, só que esses segundos iniciais são primordiais, porque a pessoa pode desacordar. Aí desacordou, o que foi? Né? Então, até a pessoa tentar que você engasgou, aí talvez você já perdeu a vida. Então, assim, são muitos critérios. E aí, por sorte, você falou que tinha alguém treinado, né, capacitado, tinha uma habilidade ali e conseguiu fazer a manobra. Mas e quantos não tem? Eu não sei se ele tinha, eu agradeço ele, nem sei o nome dele, eu fiquei tão apavorado, não sei se tinha habilidade não, mas só sei que, rapaz, ele me salvou. Resolveu, Entendeu? E dentro dos que, por exemplo, todos os instrutores, né, todos os professores aí de artes marciais, conforme a federação, são obrigados a ter também, né, o treinamento de primeiros socorros, porque, querendo ou não, se houver algum incidente, algum acidente ali com os alunos, eles saber fazer os procedimentos corretos a fim de que tenha sobrevida, né? E assim, um abraço para todas as federações de artes marciais a nível Brasil, né? Todos que estão ouvindo aqui, que vão ouvir, tá? Eles também são muito importantes, porque acaba que todo mundo que tem uma arte marcial que está ali, ele consegue, de certo modo, até mesmo inibir alguns outros quesitos, alguns fatores, e são pessoas que têm bravura, que têm denodo, né? Consegue atentar. Então, um abraço a todos, tá? Ô, Cláudio, você passa isso para os alunos também, em relação sobre isso? Sim, passo questão de torniquete. Inclusive, teve um aluno meu que ele sofreu um acidente
certo? E ele aplicou o torniquete nele mesmo e conseguiu, certo? Sobreviver ali e tal, muito sangue mesmo. Então, é uma situação que você tem que passar para os alunos, né? Primeiros socorros, e o professor também ele tem que ter um pouco de conhecimento nessa área, porque se um aluno acidentar, se um aluno desmaiar, já aconteceu, a gente começar a fazer um exercício, coisa leve, e o aluno desmaiar, porque é totalmente sedentário. Exatamente. Então, você tem que fazer ali os primeiros socorros, né? Então, é de extrema importância esse tipo de conhecimento. Se a gente falando de crise, igual você falou, é muito amplo. Num momento de crise, as pessoas, a gente estava comentando, né? Suponhamos que tem uma guerra, um exemplo. O que as pessoas, o que é a primeira atitude do ser humano? Geralmente a gente vê, tem muitos vídeos no YouTube e é o primeiro passo a mais errôneo a ser tomado. Porque as pessoas assistem muito filme, The Walking Dead, essas coisas, aí acham que é mais ou menos assim, né? Isso. Tá tudo ali, tudo facinho, tudo bonitinho. Isso. Primeiro de todo mundo, eu acho que é querer ter uma arma de fogo. Primeiro E eu acho que antes de você querer ter uma arma de fogo, você tem que entender que o que eu posso fazer antes disso? Tem um amigo meu, se tiver a crise, que é o André, a primeira coisa que ele quer ter é um kart pra fugir, né? Um kart, Aí ele é baixo demais, né? Aí vai dar pista. Mas eu vejo assim, sabe, Luiz? Imagina que é uma crise, uma catástrofe. Vamos dar um exemplo, aconteceu na Europa um apagão. Né? E aí é energético, né? Então, as torres de celular têm um backup de algumas horas, que alguns geradores em alguns locais vão funcionar, ou backups de bateria, que são energia solar, mas, porém, vai haver um backup. E aí, dali, celulares... Só para e pensa, celulares não vão funcionar, todo mundo entra em desespero. Se acontecer um apagão hoje? Um apagão... Um apagão hoje aqui no Brasil. Então, aí a pessoa já vai olhar para... Imagina que ele está sem resposta, não sabe de nada, então ele vai ouvir pessoas, as pessoas vão começar a falar coisas que não entendem. E aí eles vão procurar porque o povo... também, da abdução, né? Aí eles vão buscar dentro... Provavelmente a pessoa vai falar assim, eu não tenho comida, vou buscar um alimento. Vai para o mercado. E é o primeiro lugar que a pessoa não deve ir para o mercado, porque ela vai haver um distúrbio. Né? Então, aí imagina que você aí o mercado foi saqueado, porque não tem energia, então todo mundo está pegando ali, virou aquele alvoroço e vai saquear aquele mercado. Aí você pegou algumas coisas ali e está saindo. Olha só para você ver, crise vai gerar tudo isso. E aí você está saindo. Você está saindo ali. A pessoa vê você com um carrinho. O que vocês acham que eles vão fazer com você? Né? E aí entra outro. Só que existem outros critérios, como o Clayton falou. A primeira coisa, você conhecer o seu local, o seu lugar, em crises globais ou crises massivas, que a gente está falando de território, que entra para outra demanda, né, de outros tipos de assunto. Com certeza, a gente vai falar isso no próximo episódio. A primeira coisa que quem vai te atacar são seus vizinhos. Porque a hora que acabar a comida dele, meu irmão, ele vai falar assim, opa, eu tenho boca aqui para cuidar. Principalmente aquele vizinho que vai com sua cara. Entendeu? Ele vai te atacar. Isso é a lei da sobrevivência, né? Então, você vai perder... Não, você tá falando no mercado. Ali no mercado, o cara já vê você com um carrinho ali e já vai te atacar para tomar. Aí tá na sua casa. E não vai ser uma pessoa que vai te atacar. Vão ser várias pessoas, vários grupos. Imagina o ser humano como sociedade. Ele vai unir alguns ali para ficar forte e tomar ali. Aí depois, quando vai ficando escasso, eles vão se subdividir entre eles. Mas até então, eles vão unir em grupos e vão atacar. Isso aí em filmes demonstra e é uma realidade. Não é tão real. Mas longínquo. Mas dentro de uma crise, a principal coisa que mata, primeira coisa que a pessoa tem que cuidar, preocupar com a sua própria vida, né? O que o Clayton falou. Se tiver uma arma de fogo, sabe como usá-la, né? Segunda coisa, o que mata mesmo realmente assim numa crise global é a desidratação. Né, que a água, nosso corpo ele é formado por água. Então sim, mas por exemplo, em relação até chegar na água, tá na sua casa. Sim. O seu vizinho vai atacar, porque a comida acabou e falou, opa, ali tem. Sim. Vai pra dentro da sua casa. Aí entra a questão, você tem que aprender a se defender a sua família. Exatamente. A arma seria o último caso, mas você pode ser uma arma. Sim. Né? Treinando. Tá, água. A água é ouro. Sim. E dinheiro esquece. Pois tem que comprar. Não tem aí organização de mais nada. Acaba tudo, você vai ter que deslocar, sim ou não? Sim. Deslocar com sua família. Exatamente. E aí, quando você está na rua, dentro de uma cidade, de uma zona urbana, você está em estado de vulnerabilidade. Aí, vamos pressupor que a arma acabou a munição. Eu tô te interrompendo para as pessoas fazerem sentido, porque a gente tá conversando uma situação bacana. Aí entra Mateus 24. Se você estiver em cima da sua casa... Não desça. Exatamente, não desça. Quem está na cidade vai para o campo, né? É exatamente isso. E assim, assim,
leiam a Bíblia. Leiam a Lá Bíblia, né, cara? Tem Entendeu? um código. Uhum. E aí, é o que o Clayton expôs aqui. Então, assim, tá, mas aí a arma de fogo acabou a munição. Ou você tá sem munição. Uhum. Ou você Ou não você tem não tem uma não arma. tem uma arma Não de tem uma fogo. arma de fogo. Aí a pessoa vai pensar o quê? Vou pegar uma lâmina. Tá, mas você não sabe usar uma lâmina. Porque ao desferir alguma coisa tentando se defender, você mesmo pode se ferir. Exatamente. Né? E aí, e essa lâmina contra um pedaço de caibro, um bastão contundente, um pedaço de madeira, o que você vai fazer? Um chucho, né? O que você vai fazer? E aí você tem que deslocar, porque imagina que aquela zona ali vai começar a arruaça. Então eu estou levando aqui para um nível catastrófico. Uhum. Vai começar uma arruaça. Eles vão invadir todas as casas tentando buscar recursos. É o que aconteceu no Rio Grande do Sul, não foi falado. Galera, esses caras são peritos em gerenciamento de crise, entendeu? Então, vamos supor, vou dar um exemplo lá no Rio Grande do Sul, estourar uma barragem, 1 milímetro grande de água, onde os criminosos entrou dentro de umas canoas e estavam indo, vasculhando casa por casa, pegando o objeto que tinha, e lá aconteceu vários tipos de crimes. Né? Que não vou citar, mas teve todo tipo de crime que hediondos e não hediondos que as pessoas imaginarem. A pessoa está sozinha, não tinha comunicação, não sabia como lidar com aquele tipo de catástrofe, né? Inundou, imagina daqui a Anápolis, só água. Então você perde o réu essa referência geográfica, você perde ela toda. Você não sabe onde está o que. Exatamente. A não ser que você tenha um prédio muito alto dentro de uma capital, ou uma torre, uma serra, que você tem mais ou menos como referência, mas ainda você perde ali leste, oeste, norte, sul, e quem sabe usar bússola. Então, assim, são tantos critérios, Luiz, e que não é falado. E o problema é que as pessoas falam eu estou no Brasil, isso não acontece. O Brasil, para quem não sabe, olha as crises que já teve. Vou só citar algumas aqui, de crises graves, né? A gente teve César 37. Né? Foi um problemaço a nível global. Inclusive, vou até te pedir aqui agora, para não entrar muito em detalhe, que eu quero falar sobre isso também no próximo episódio com vocês aí. Sim, aí só vou falar algumas aqui, qualificar algumas. César 37, Brumadinho. Boate Kiss. Boate Kiss, né? Aí tem o Rio Grande do Sul com essa enchente. E quando não, aí você pega alguns estados brasileiros, até mesmo pelo tipo de bioma, uma seca severa, ou que traz uma escassez de grãos e de alimento, e que afeta, o agro é afetado e gera uma crise interna também. Então, assim, são tantos aspectos que, às vezes, as pessoas estão muito preocupadas em rede social, desculpa aqueles que seguem, não estou falando mal, cada um tem uma linha de raciocínio, né? Depois eu deixo o instrutor falar, eu falo muito, né? Tem uma linha de raciocínio, mas muitas pessoas estão presas aí em assuntos fúteis que não te leva a nada, preocupado com a vida de algum famoso ou outro que não vai te trazer benefício nenhum, e você está deixando passar aquilo que é mais importante na sua vida, passar a sua família, passar a sua segurança, passar a qualidade de vida que você tem. Exatamente. O Andrei, como é que tá o tempo aí? 51 minutos. Rapaz, eu quero que o Clayton fale aqui uma situação e a gente encerrar, porque passa rápido, né? Você entendeu que eu vou falar uma coisa, vocês vão ter que fazer um contrato agora com a gente, né, Andrei? Vamos sim. E pra gente tá aqui fazendo o primeiro, segundo, terceiro episódio, virar uma série, né, digamos assim. O Clayton, em relação a que o Estival falou, você acha que, então, de uma certa forma, o governo, ele, assim, minha opinião que sim. Minha opinião que o governo, a Secretaria de Educação tinha que olhar isso mais para dentro, para passar isso como porque isso, cara, isso aqui é utilidade pública para as pessoas. Uma matéria obrigatória. Exatamente. Concorda? Eu concordo, mas é aquela situação. Se o governo não faz, a gente tem que fazer por nós. Falou pouco, mas falou muito. Sabe? É verdade. A gente tem que fazer por nós. Exatamente. É a mesma coisa. A polícia está aí, a segurança pública e privada está aí. Mas se você deixar, nenhuma polícia do mundo, nenhum órgão de segurança do mundo vai estar com você 24 horas por dia. Exatamente, a gente tem que fazer a parte da gente. A gente tem que fazer a nossa parte. Então, a gente tem que buscar conhecimento. As pessoas passam mais tempo escolhendo um celular do que pensando em dicas de segurança. Você falou um negócio massa, só não sair da sua linha de raciocínio. Quero até parabenizar o pessoal do Graer, vai fazer um evento, não sei se já aconteceu, quando for pro ar isso aqui, eu creio que não sei se já aconteceu. Eles estão abrindo os portões, fazendo um evento, mostrando como que funciona lá, tudo bacana, né? Seria bacana, essas atitudes de outros... Sim, né? De todas as corporações, para aproximar mais, né, o público em si, as pessoas, do sistema de segurança. Né? E de uma realidade, né? De uma realidade. Verdade. Dicas de segurança, coisas simples,
Às vezes a pessoa não faz. Exemplo, muita gente chega em casa e deixa o seu carro com o tanque na reserva. Se precisa, pensa só, se você verdade. precisa de levar alguém 3 horas da manhã no hospital, e aí? O hospital fica quantos quilômetros da sua casa? Exatamente. Não tem posto aberto 24 horas? Ou se acontece uma crise, né? Igual a gente tá falando, uma situação, Sim. que, né? Um apagão aí, alguma coisa nesse sentido. É aquelas Com pessoas certeza. que ficam sempre na escassez. Essa mudança de mente de escassez tem que mudar. Isso é sério, Exatamente. pessoal, em crise. O instrutor Clayton foi muito enfático nisso. Nossa, tem gente realmente. que vai, põe só R$10 aí, põe só R$20 do 2020. Você pode chegar em qualquer frentista e perguntar, tem os 2020? É o que mais tem. Então, assim, se você vai rodar ali a semana toda, Já põe o tanto deixa certo, né? o tanto certo. Isso serve pra né? mim, viu? E outra coisa, o seu veículo, a família toda tem só um veículo, ela tem que estar com um veículo apto, no caso de uma necessidade, poder fazer ou buscar uma emergência, porque assim, qual que é a acessibilidade que você está? Às vezes você está numa viagem, eu estava numa viagem, o meu filho pequeno, ele já sabia, eu já tinha dado uma instrução de primeiro socorro, estava com 9 anos, o Samuel, e de repente ele falou assim, um escorpião me picou. Aí todo mundo estava lá, achou que era brincadeira dele. E aí realmente o escorpião amarelo tinha picado, e isso para uma criança pode trazer até a letalidade, né? E aí eu só peguei ele no carro, enquanto isso foram procurar o animal, né? O escorpião, e aí acharam um filhote de escorpião que até inocula, a forma de inocular ali, né? O veneno é perigoso. E aí nós levamos, eu fui pela estrada de terra porque era mais rápido, para ir para o hospital o mais rápido possível, não parei. Então foi muito rápido. Imagina se o carro está desabastecido. Nossa. Então, assim, são situações, e isso Verdade. é uma situação crucial. Você tem água na sua casa, você tem um básico, você tem um kit de primeiros socorros para fazer um curativo básico, você sabe ou teve uma instrução, porque lembrando que a internet também, ela é um mundo muito aberto e tem muitas instruções e tem muita coisa também que não é correto. E aí, às vezes, você vê uma pessoa fazendo algum tipo de instrução e que não é funcional. A gente tem que estar atento também a esses detalhes. Exatamente, cara. Eu vou falar uma coisa, eu quero agradecer demais a vocês aqui e esperar que vocês venham aqui mais umas 10 vezes ou mais, se Deus quiser. Com certeza. E assim, eu quero que você deixe, Clayton, pro pessoal que tá assistindo você, o seu Instagram, mandar um recado pra alguém, mandar um abraço pra alguém que tá assistindo e um conselho que você dá como profissional que você é da sua área, para a pessoa que está assistindo você agora. E principalmente para aqueles que interessou em fazer de repente um curso aí com você. Certo. Aquela câmera? Pessoal, olha só, meu Instagram, instrutor Clayton Godoy, tá? Eu falo para vocês o seguinte, se preocupe com a segurança de vocês, porque você tem que estar preparado para qualquer tipo de situação. Quando o caos bate na sua porta, se você não está preparado, você vai virar estatística. Então, esteja sempre preparado, esteja sempre atento. A defesa é a percepção do ambiente, você está atento em tudo e você ter qualidades especiais, treinamento especial ali para você estar no meio da crise em si, para você fazer o seu melhor. Fazer o certo, Isso. né? E seu Instagram, deixa o Instagram pro pessoal mesmo. Instagram, instrutor Clayton Godoy. Clayton Godoy, você falou. Gratidão, né? Vem aqui, eu quero que você venha aqui mais vezes aqui junto com o Estival, Michel Estival. Meu irmãozinho, manda um abraço pro pessoal aí, seu Instagram, passa pro pessoal as informações, o conselho que você daria para quem tá assistindo você. Principalmente pros seus alunos. Né? Ótimo. Bom, o meu Instagram é @Michel Estival. O conselho que eu dou é sempre isso, busque habilidades. Lembrando, nunca pense que você está isento de estar numa crise. A crise acontece repentinamente, a qualquer momento, a qualquer hora. Você só tem que estar preparado, ou pelo menos ter um bom entendimento para isso, para você ter resultados positivos. Use o seu tempo para estudar, estude. O estudo, ele é um caminho que é divisor de águas, tá? Lembrando, as crianças de hoje são os adultos amanhã, é o nosso futuro amanhã. Então, as crianças, se você tem filhos, coloque esses filhos para ver algo
que vai realmente trazer um crescimento, tá? Uma habilidade, e é importante. Um abraço para todos os meus alunos, para você que vai me conhecer ou está me conhecendo através aqui do podcast, do que rola por aí, tá? Através do Instagram você consegue entrar em contato, tá? E aí pode procurar. A gente também oferta, né, cursos, diversos cursos. Eu, o Clayton Godoy, ofertamos cursos dentro dessas áreas, trazendo habilidades, tá? E se for alguma coisa que a gente não oferta, a gente pode te direcionar também, tá? Então, um forte abraço a todos os meus alunos da área da segurança privada, todos os meus amigos da segurança pública. Um abraço a todos. Seu Instagram? @Michel Estival. Pessoal, esse foi o nosso podcast de hoje. Espero que você tenha gostado, porque os caras aqui é diferenciado. Eu gostei, porque o que rola por aí, rola aqui. Beijo pra vocês.